Tem que acender ali. Deixa eu ver. Agora sim. Ó, Esperar, né? ó, As pessoas ó, entrarem. ó, estabilidade. Não, mas é pouca coisa. Esperar o povo entrar, né, amor? Bom dia, estamos iniciando a nossa live, que Deus abençoe. Bem-vinda, irmã Adriele, bem-vindo, irmão Edilson Luna. Bem-vinda, irmã Tassiane, bem-vinda, irmã Lene. Nossa lição de hoje sobre os mandamentos de Deus, nesta nossa sequência de estudos das doutrinas cristãs e princípios batistas. A lição de hoje é sobre os mandamentos. Os irmãos já receberam o texto em casa e agora também receberam a lição da videoaula da irmã Arisaí. Irmã Juliana, seja bem-vinda. Irmã Maria também seja bem-vinda. Nós recebemos a lição, a videoaula da irmã Arisaí, a quem nós também agradecemos. Pedimos a Deus que continue abençoando. E agora nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ilumine nesta hora. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Fica conosco agora, dando-nos a Tua iluminação, ensinando-nos a Tua lição, para que nós possamos guardá-la em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma boa comunicação nesta hora, a entendermos bem aquilo que vai ser falado e que os Teus filhos e as Tuas filhas possam participar com alegria deste momento. É a oração que nós a Ti fazemos, agradecidos pela Tua igreja que acabou de adorar-Te no culto desta manhã e que agora segue no estudo da Escola Bíblica Dominical. Oramos-te agradecidos, com toda a fé, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos nos preparando para esse início. Convido a que abra sua Bíblia no Evangelho, segundo registrou Mateus, no capítulo 22, os versículos 37 a 39, e também no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, capítulo 20, e deixe aí marcado e aberto para acompanhar esse momento. Mateus 22, 37 a 39 e Êxodo 20. Mateus 22, 37 a 39, palavras do Senhor Jesus, assim está escrito: E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O outro texto, então, é o texto de Êxodo 20, onde nós encontramos a lista dos mandamentos. Então eu leio com você. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Segundo mandamento. Não adorarás nem lhe prestarás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus
em vão. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. Mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. 4º mandamento. 5º mandamento. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. 6º mandamento. Não matarás. 7º. Não adulterarás. 8º. Não furtarás. 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou não mentirás. E 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, 10 mandamentos. 10 mandamentos. Nós encontramos no livro do Êxodo. Você estudou essa lição durante essa semana e certamente notou que é uma tentativa de fazer uma abordagem resumida dos mandamentos. Então eu vou fazer uma introdução e vou dar destaque a 4 dos 10 mandamentos. Não vai dar para a gente fazer um destaque geral. Quando fizermos a abordagem das perguntas, aí nós vamos voltar um por um. Mas para essa exposição inicial, nós vamos dar esses destaques e fazer uma pequena introdução, tá bem? A primeira coisa a se dizer aqui é que os mandamentos de Deus, os chamados 10 mandamentos, né? Eles vêm para o cristianismo através daquele que é o Senhor do cristianismo, aquele que é o centro do cristianismo e, portanto, o centro da nossa fé. E para nós, os batistas, então, os mandamentos têm grande valor, porque eles foram preservados, eles foram apresentados por Jesus. Então, alguém poderia indagar desde o início que rigorosamente os cristãos não teriam direta relação com os mandamentos, porque os mandamentos pertenceriam à fé judaica, ou pertenceriam ao povo judeu ou ao Antigo Testamento. Isto, em parte, é verdadeiro. Realmente, os mandamentos vêm da experiência hebraica, da experiência do povo judeu, mas Jesus, que era um judeu, porém que iniciou uma nova fé, gerou um novo grupo, trouxe uma proposta nova e que nós entendemos ser a proposta de Deus para a humanidade. Jesus, então, ele mesmo faz referência aos 10 mandamentos. E, interessantemente, logo, os resume em 2 grandes mandamentos. Estes 2 grandes mandamentos, por sua vez, eles revelam realmente uma relação direta com os 10. E assim Jesus diz, nesse texto que nós acabamos de ler, que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Então ele assim resume o que nós lemos aqui no que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, não as adorarás e não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para nele não trabalhar, para o santificar. Pois bem, aqui nós temos, nesse primeiro mandamento, que Jesus disse que é o grande mandamento, uma declaração muito importante de Jesus. Mas, interessantemente, Jesus dá a esse mandamento uma forma própria, uma forma diferenciada. E a forma que Jesus dá a esse mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Aqui é interessante destacar logo desde o início que o Senhor Jesus, ele ao fazer dessa maneira, ele está nos dizendo algo muito interessante. Para ele não significa uma declaração de adesão a Deus. Não é dizer eu acredito neste Deus apenas. Para Jesus, a questão é amar a esse Deus. A questão é amar a esse Deus de todo o coração, amar a esse Deus com a sua alma, com toda a alma, né? Não deixando espaço para outra coisa, e com todo o seu entendimento. É interessante dizer isso, e é bom que fique bem claro, que é uma proposta muito ampla, por que não dizer muito corajosa, porque aqui Jesus está dizendo, o fundamento é amar a Deus. Você sabe, quem ama está disposto, vamos dizer, a tudo, guardadas as devidas proporções, mas está disposto a tudo. E dizer que é de todo o coração quer representar a dedicação daquele que ama a quem se ama. E de toda a alma, ou seja, com todas as forças da vida. A alma indica as energias da vida. E com todo o seu entendimento. Noutra tradução poderia ser espírito, como o espírito, a consciência, o entendimento. Portanto, o amor a Deus apresentado por Jesus é um amor que não pretende contrariar a nossa maneira de pensar. É um amor que se mostra perfeito e adequado, mesmo que submetido ao exame racional, ou seja, submetido à consciência. Neste caso, é muito importante prestar atenção na forma como Jesus então apresenta os mandamentos. O grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O segundo mandamento, que ele diz que é semelhante àquele, ou seja, tem grande valor. Este grande valor do segundo mandamento diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está usando a fórmula resumida lá de Deuteronômio para falar dos mandamentos, né? Que o Deuteronômio quer dizer exatamente isso. A segunda lei, uma releitura da lei, uma lembrança, um novo ensino da própria lei. Esse é o significado do livro do Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, que faz uma espécie de resumo do que foram os três, pelo menos os anteriores, né? Os Levítico, Números e Êxodo. Ele resume bem, né? E Gênesis tem uma estrutura própria, não totalmente retomada pelo Deuteronômio, mas dá para entender exatamente isso. E aí estão, então, os mandamentos no formato que Jesus deu para eles. Qual é a relação, então, de Jesus com os mandamentos? Né? De alguma maneira, nosso Senhor, ele atualiza o sentido dos mandamentos. Ele enfrentou no seu tempo problemas muito sérios com a questão do cumprimento da lei, exigências rigorosíssimas, né? Uma lista imensa de derivações dos mandamentos, um exame rigoroso, uma fiscalização instalada para flagrar as pessoas em atos que contrariassem os mandamentos e puni-las. Então, Jesus, a primeira coisa que faz é se referir, então, ao amor. E a segunda coisa importante aí é que ele vai interpretar também alguns mandamentos. E o principal mandamento que ele interpreta é o mandamento chamado mandamento sobre o sábado. Este, Jesus realmente reinterpreta, porque a interpretação literal desse mandamento estava causando muito problema. E aí Jesus chama a atenção para o sentido desse mandamento. Tá bem? E a gente vai também daqui a pouco fazer esse destaque. Uma outra coisa interessante para se falar a respeito dos mandamentos é que na Bíblia, quando nós lemos o livro do Êxodo, nós não encontramos somente esse mandamento.
encontramos outros tantos mandamentos que compõem o conjunto das leis. Mas o que dizer então dessa distinção entre este mandamento e os demais mandamentos que nós encontramos? É que na Bíblia nós podemos dividir os mandamentos ou as leis em dois grandes tipos. Então, há um grande bloco, uma grande quantidade de leis consideradas leis cerimoniais. E outro grupo de leis chamadas de leis ou lei moral. Os mandamentos são lei moral. Por isso, então, o seu caráter de universalidade. Daí a pretensão, a ideia de que os mandamentos não sirvam só para uma cultura específica. Que eles não sejam só, por exemplo, para os judeus. Daí o fato de Jesus também ter feito deles uma parte importante de sua própria mensagem. Por quê? Porque reconhece exatamente este caráter universal dos mandamentos. E, portanto, é a lei de Deus, não exatamente para mostrar como é que vai funcionar o culto, como devem ser os hábitos alimentares, como deve ser a higiene, como deve ser a relação entre as pessoas, como deve ser o cuidado com a economia, o tratamento como estrangeiro, mas o sentido geral da vida nos mandamentos chamados da lei moral. Portanto, a lei moral, os mandamentos aqui. E a lei cerimonial, as leis, então, que dizem respeito ao culto. E é nesse ponto, exatamente, que nós vamos ter aquela dificuldade com o quarto mandamento, que é o mandamento de lembrar-se do dia do sábado para o santificar. Porque parece que ali existe uma proximidade muito maior entre a lei cerimonial e a lei moral. Ou seja, entre a feitura do culto, e portanto o dia do culto, e a lei moral de guardar o mandamento. Então, vamos a isso, né? Vamos tentar nos apropriar desse sentido. Mas você já entendeu. Mandamentos, lei, moral. E por isso mesmo a ideia de ser universal. Ok? Não terás outros deuses diante de mim, é o que diz o primeiro mandamento. E é interessante, se você notar, em Êxodo 20, a introdução que está no versículo 2, o Senhor, nosso Deus, começa dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então, o Deus que está apresentando os mandamentos, ele não aparece do nada com os mandamentos. Ele é o Deus da experiência do povo. Ele é aquele que está no momento essencial, fundamental da vida do povo, que é o momento da libertação do Egito. E ele diz: eu sou teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Ok? Nesse caso aí, ele está se identificando, experiência do povo. E você verá que para nós cumprirmos os mandamentos de Deus, precisamos mesmo ter uma experiência com ele. Não é simples impor os mandamentos a alguém. Ele exige mais de nós e, portanto, exige uma relação com o Deus que deu os mandamentos. Senão, vamos dizer assim, como disse popularmente, senão nós não iremos entender que não vale a pena mentir. Nós não iremos entender que não vale a pena trair. Nós não vamos entender que não vale a pena não cobiçar. Não iremos entender que não vale a pena desonrar os pais. Porque, é claro, essas coisas são frequentes na vida. Não são poucas as vezes e poucas as histórias de filhos que desonram os pais, de mentiras, de adultérios e de cobiça. Ok. Nesse caso, é assim que se introduz a lista dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, eu já tenho parte na tua história. Bom, seguindo diz: não terás outros deuses diante de mim. O mandamento do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, se vocês notarem, ele tem toda uma formulação negativa. Apenas o quarto mandamento é que no texto, a redação,
escapa dessa formulação, né? Porque diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas no fundo ele está querendo dizer, nesse dia não trabalharás. Então, não trabalharás no sábado. E, portanto, realizarás uma outra obra. Qual é a obra? A obra de servir e adorar a Deus. Mas, voltando aqui, então, dado essa configuração da linguagem dos mandamentos, então, o primeiro se apresenta de uma forma negativa. Não terás outros deuses diante de mim. Já dá para tu ir fazendo essa relação aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, aí está o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. No contexto do Antigo Testamento, portanto, fundar uma religião chamada monoteísta. Faz todo sentido. No contexto politeísta, não terás outros deuses diante de mim. E no tempo em que nós vivemos, como nós atualizamos esse mandamento? O que significa não ter outro Deus diante do nosso Deus? Ou amarás, né? Como diz Jesus, amar a esse Deus de todo o coração, toda a alma e com todo entendimento. Quais são os deuses modernos? Quais são? Quer saber o que é um Deus? Um Deus é aquele ou aquilo pelo que você faria tudo, daria tudo para obter, daria tudo para alcançar. Aquele ou aquilo pelo que você está disposto a qualquer sacrifício. Vamos ver? Já está fácil de discernir qual é o Deus moderno, não está não? Que tal um programa da televisão que se intitula Topa Tudo por Dinheiro? Eu acabei de dizer que um Deus é algo ou alguém pelo que ou pelo qual você está disposto a fazer tudo? Está aí. O dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Notou? Assim, o dinheiro se torna um Deus. Os bens, no nosso tempo, também se tornam um Deus. Os bens têm sido apresentados como um sinônimo de felicidade. Um sinônimo de bem-estar. Um sinônimo de ser aceito pelo outro Deus que ninguém vê. Como um sinal da bênção de Deus, os bens. E eles terminam se transformando no próprio Deus em nossas vidas. Porque dependendo do esforço que se fez para adquirir, isso pode ter custado toda uma vida. O modo como nós nos organizamos para o trabalho indica exatamente isso. A vontade e a necessidade de se locupletar de bens, de juntar bens, de juntar dinheiro, é tal que nós gastamos a nossa vida. Então há muitas histórias já a essa altura de mães e de pais que dedicam seu tempo totalmente ao trabalho, manhã, tarde, noite, não vê intervalo. E aí, eu até já contei essa história outras vezes para os irmãos, aí quando vão falar dos seus filhos, dizem, meu filho, ele se acorda praticamente dentro do carro, já trocado de roupa para ir para a escola, passa o dia lá com as professoras, quando ele sai eu levo ele para o judô, depois eu levo ele para a natação, depois eu levo ele para o inglês, eu levo meu filho para ali, faço aquilo outro, e passo o dia trabalhando. Exatamente essa troca é a que precisa ser questionada. O dinheiro, ele termina sendo aquilo a que nós damos atenção e colocamos outras coisas no nosso lugar para dar atenção, por exemplo, aos nossos filhos. E assim segue na vida. E quanto sacrifício se faz para se obter mais dinheiro, para se obter mais bens, quando a vida poderia se processar de uma maneira mais simples, porque os bens e o dinheiro não são reais garantias, mas podem ocupar esse lugar de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que no nosso tempo tem ocupado o lugar de Deus é o prazer.
o prazer, ou seja, não se pode no nosso tempo, ou se tem dificuldade de admitir, alguma restrição, alguma dor, alguma dificuldade, alguma limitação naquilo que diz respeito ao prazer. Os estudiosos chamam de hedonista esse momento, fazendo uma referência a um mito grego, a um personagem grego também, que entendeu que o melhor sentido para a vida era o prazer ilimitado. Quanto mais, melhor, independente de qualquer coisa. Não é uma interpretação muito correta desse pensador chamado Hedon, mas indica simbolicamente o momento que nós vivemos, onde a ideia de um prazer desmedido, sem nenhuma limitação, coloca o prazer na nossa vida como sendo o Deus da nossa vida. Isso tem uma história que vem desde lá da Primeira e da Segunda Guerra mundiais, certo? E esse momento ele tem sido assim para a nossa sociedade. O prazer acima de tudo. Então, até novas formas de religião que dão esse lugar ao prazer, ou então religiões antigas mesmo, têm aparecido no cenário, tá bem? Algumas pessoas que estão aparecendo para tomar parte, nós nessas lives temos feito da seguinte maneira: os que querem tomar parte direta na live precisam combinar comigo com antecedência, ou durante a própria live mandar o texto por escrito. Então escreve, que a gente aqui lê e tenta responder, tá bem? Essa tem sido a nossa metodologia desde o início. Se for necessário, a gente revisa depois, tá bom? Mas pode escrever que a gente lê aqui as mensagens. Muito obrigado. Ok. Bom, então, não terás outros deuses. Lembra-te do dia do sábado. Aqui, o sentido de lembrar-se do dia do sábado não é exatamente o ritual, a determinação de um dia específico. Aí alguém pode dizer, como não, se o dia tem um nome específico, certo? Mas o principal aqui não é isso. O próprio texto explica, ao sétimo dia o Senhor teu Deus santificarás o teu Deus, e aí nesse dia não trabalharás, nem o teu filho, nem o teu servo. 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Você já entendeu aqui que é uma transposição de sentimentos humanos para a condição divina, né? Deus, rigorosamente, não se cansa. Então, qual o sentido dessa expressão? O sentido dessa expressão é porque o ser humano é tentado a acreditar que o seu sustento provém de suas próprias mãos. É tentado a acreditar que é do muito trabalhar que ele vai obter o que necessita. É tentado a acreditar que é do muito engolir que ele vai, então, satisfazer a necessidade do organismo. A verdade ensinada por esse mandamento é que é preciso reconhecer que o nosso sustento vem de Deus. E para provar isso, então, um dia sem trabalhar, e nem por isso deixar de comer, nem por isso deixar de beber, e nem por isso deixar de viver. Para não acontecer o contrário, de transformar a vida em um trabalhar contínuo, sem nenhum intervalo. Porque quem fizer isso estaria sacrificando a sua vida ao trabalho e, portanto, a um Deus chamado trabalho. Por isso, Deus, acima disso, vai mostrar que somente a Ele é que a gente deve manter 100% a vida dedicada. Por isso mesmo, nem ao trabalho. E, felizmente, a nossa sociedade entendeu muito bem isso e criou os intervalos no trabalho e criou também as férias. Exatamente.
porque senão se transforma num Deus que suga as nossas energias e nos destruirá muito cedo. Pode acreditar nisso. Os escravos trabalhavam sem parar, não havia intervalo, e o que acontecia? A maioria deles, aos 45 anos, já estava imprestável, e morria muito cedo. E isso explica o porquê da nossa sociedade também não ter uma vida longa, não possuir uma longevidade que se possa fazer referência. Morre-se muito cedo na América Latina. Por quê? Por causa do passado de escravidão, que não é um passado tão distante, do qual ainda resulta muitos reflexos, e por causa da precariedade também do trabalho, das suas rotinas, da sua desproteção e da maneira como nós estabelecemos as jornadas de trabalho. Bem assim, então, o sábado quer lembrar isso, quer lembrar que quem nos sustenta é o nosso Deus, não são os nossos braços, pois no dia em que o nosso braço não se move, o nosso Deus continua nos mantendo. E o Salmo vai dizer o quê? Deus alimenta os seus amados enquanto eles dormem. Ok? O sábado, portanto, não é um dia específico, mas quer representar um intervalo para que exista um dia de dedicação total ao Senhor, e para que aquele que faz o intervalo possa reconhecer que o seu real sustento provém de Deus. É algo parecido com o jejum. O jejum também é uma prova da dependência a Deus. É o dia em que se passa sem procurar alimento ou uma parte dele, para demonstrar o quanto nós confiamos no Senhor, o quanto nós acreditamos que é o seu sustento, é a sua ação que produz em nós o resultado da nutrição e que nos dá o sustento para a vida. É essa declaração mais intensificada dessa dependência e dessa crença na aceitação, na atuação de Deus em nossas vidas, dessa intervenção constante, que é então a marca do dia do sábado dedicado ao Senhor e também do jejum. Mas voltando aqui diretamente ao sábado, o sábado então representa isso, um momento em que cessa-se a atividade para se desfrutar do atendimento direto de Deus, e por isso então o dia reservado ao culto. Na história de Israel, então esse dia terminou funcionando como uma marca característica do povo de Israel, porque uma parte da história deles, como vocês sabem, eles passaram em cativeiros, e no cativeiro então eles tinham esse dia como um dia especial em que eles adoravam o seu Deus quando estavam em terra estranha. Por isso se tornou uma característica do povo, e por isso uma ênfase neste mandamento foi dada tão posteriormente. Então não se trata de um dia específico chamado pelo nome de sábado, mas se trata da atitude da dependência de Deus. E quando Jesus, nosso Senhor, chega, vai justamente mostrar que este é o seu significado, vai autorizar as pessoas a trabalharem no sábado, a resgatar um animal no sábado, e etc. E vai fazer os milagres também no sábado, e vai mostrar que a obra que Deus realiza em nossas vidas, então, precisa ser reconhecida como obra de todos os dias e estimular uma dependência ao Senhor todos os dias. E, portanto, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tá bem? Ok. Outro mandamento que vamos destacar aqui está no capítulo 20 do Êxodo, no verso 16, que diz: não dirás falso testemunho, não mentirás. Este é o 9º mandamento, e ele tem algo muito interessante. Muito interessante. Vamos ver o significado. Ora, os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à relação do homem com Deus. Os outros 6, os demais, dizem respeito às relações entre os seres humanos, ainda que sob a orientação de Deus. Este mandamento especificamente, ele diz respeito ao modo como nós devemos estabelecer as nossas relações interpessoais.
A base dela é: não mentirás. Esse é um princípio geral que diz o seguinte: estabeleça uma relação e seja coerente com a relação estabelecida. Esse seria o princípio mais geral. Esse é o princípio mais geral. Você já se relacionou com alguém, já conversou com alguém que diz: olha, fulano de tal é alguém que dá com a mão e tira com a outra. Aí está. Veja, alguém está desfazendo um ato no mesmo ato, dando com uma mão e tirando com a outra, tá vendo? A mentira é exatamente esse mecanismo aí. Ela falsifica, ela falseia a relação. Ou seja, quando nós conversamos um com o outro, a ideia é que nós nos comuniquemos de tal forma a que o outro não somente entenda o que nós estamos dizendo, mas também que, ao dizermos o que estamos dizendo, nós nos façamos acreditar pela coerência que está estabelecida no que nós dizemos. Veja, quando não seguimos por esse caminho, os desastres acontecem, dos mais simples aos mais complexos. Então, vou dar 2 exemplos. Vamos dizer que alguém minta por brincadeira. Você já ouviu falar, né? Pessoas que mentem por brincadeira. Rapaz, fulano mente por brincadeira, ou seja, ele mente frequentemente. Ok, então suponha que alguém minta frequentemente, minta por brincadeira. Certo? Ora, mentir por brincadeira, o que significa isso? Né? Significa que mentir com muita frequência. Mas vamos entender literalmente, mentir por brincadeira. Então, alguém que todo o tempo finge uma coisa e, na verdade, é outra que está se passando. Então, vamos dizer que alguém que mente por brincadeira vai à praia. E aí, está sofrendo um afogamento. Se é alguém que mente por brincadeira, o risco aumentou muito, concorda? Ou seja, o risco de não receber socorro ao fazer um aceno. Por quê? Por causa do costume constante de mentir. Tá bem? Ok. Agora vamos dizer que alguém minta que é médico. Não somente colocou sua própria condição moral em risco, mas certamente colocou a vida daqueles que vão procurá-lo em risco. E dependendo da situação de quem procura, riscos muito grandes. Ok? Agora vamos dizer que seja, sei lá, um advogado que mente. Que tal ele dizer que vai lhe defender numa causa e, na verdade, ele está defendendo a causa daquele contra quem você iniciou um processo? O resultado disso pode ser exatamente a prática constante da injustiça. Porque se você reivindicava através dele a justiça e ele é um mentiroso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a prática da injustiça é o que vai prevalecer. E assim poderíamos derivar isso para a vida matrimonial, né? Para as mentiras frequentes e constantes. Poderíamos derivar isso para a vida política também. E na vida política, então, os desastres com a mentira são imensos. Imensos, porque a sociedade fica totalmente desorientada. Se uma hora disse uma coisa, outra hora disse outra coisa. E tudo a que se refere pode passar de não ser apenas uma grande mentira, uma grande farsa. Não se sabe exatamente em quem acreditar. E voltando ao caso da família, realmente, se alguém quiser ter uma vida infernal, instale o seu matrimônio sobre a mentira. Aí não verá dias felizes, não terá sossego, deteriorará
a relação com a esposa e deteriorará a relação com o esposo, deteriorará a relação com os filhos. Por isso o mandamento é sábio, maravilhoso e é realmente universal. Nesse sentido, não mentirás, não falsificar a realidade. Mas se disser a verdade é duro. Se nós nos colocarmos numa relação de entendimento, nós reconheceremos os limites das coisas. Nós aprenderemos a entender os limites das coisas, típico da condição humana. Eu tentei obedecer, mas não consegui. Eu me esforcei para realizar tal coisa, mas não tive condições. E aí nós vamos tendo melhores condições de lidar com as situações reais, do que falsificando-as, fazendo parecer aquilo que elas não são. E por último, no caso da religião, então, a mentira é uma desgraça completa. Jesus via isso na prática dos fariseus. Aqueles que, segundo Jesus, por fora eram uma coisa e por dentro era outra. Tão grave era a situação que Jesus, então, comunica isso através de uma ilustração, de uma metáfora muito, muito pesada, em que ele diz: vocês são túmulos caiados, por fora vocês são bem ornamentados e por dentro vocês são podres. Então imagine que a vida espiritual baseada na mentira é um desastre. É um desastre. Você não saber se está lidando com um cristão ou com um falsário, não saber se está lidando com um pastor ou com um charlatão, não saber se está lidando com um servo de Deus ou com um estelionatário. Realmente é uma situação terrível, porque a relação de confiança e o pior de tudo, envolve a relação com o próprio ser divino. Então, alguém que mente sobre Deus na sua vida vai mentir, vai ter medo de mentir sobre o que mais? Imagine. Então, um vendedor chega na sua porta e diz: olha, eu sou um tremendo crente nos mandamentos, E aí você pergunta a ele o preço de uma mercadoria, ele olha bem no seu rosto assim e calcula o preço para você, especificamente para você. Dependendo da roupa, da sua aparência, pode ser um preço bem mais alto do que o valor real da mercadoria. Mas ele diz que cria dos mandamentos, você acredita nele. Então, se ele é capaz de mentir sobre Deus, na vida dele, toda sorte de mentira pode vir em seguida. Toda sorte. Não tenha dúvida sobre isso. Tá certo? E isso aí é um problema muito sério em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Principalmente na vida intelectual e na vida política. Na vida intelectual, a mentira é terrível. O que ela representa? Ela representa o plágio, por exemplo, você usar a ideia de outro num trabalho científico, sei lá, e assumir como sendo sua. Você rouba a ideia do outro, certo? E para completar, ainda não produz nada porque já estava produzido pelo outro, ok? Na vida política, então, é terrível. A disfarçatez é uma coisa que danifica as relações do governo, da política, do exercício do poder. Então, dependendo do tipo de pessoa com a qual você esteja lidando, ela pode ser ao mesmo tempo favorável à família e ter um comportamento completamente contrário, contanto que você não veja. Ela pode ser completamente declarar-se de uma religião e na verdade ser praticante de outra. Ela pode se dizer membro de um determinado grupo que tem uma característica e apresentar no seu vocabulário, nas suas ações, no seu comportamento, na sua maneira de se portar, algo completamente diferente. Então a mentira realmente não é o melhor fundamento, pelo contrário, é um fundamento que deteriora todas as coisas. Ok? E o outro mandamento é o mandamento: não matarás. Êxodo 20, verso 13.
Para esse mandamento há um destaque muito importante, que é o sentido da palavra não matarás. Os hebreus tiveram que aprender isso ao longo da história. Eles começaram entendendo que não matar era não matar o seu irmão, tipo Caim e Abel. Depois eles entenderam que também não matar era não matar os seus vizinhos. Depois foram entendendo que não matar, inclusive, é não matar o seu inimigo. E aqui é o problema, que é quando Jesus interpreta o mandamento do não matarás. Não matar o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Esse momento realmente foi um grande passo para a humanidade compreender o sentido do amor de Deus e saber que quando se trata de Deus nas nossas vidas, até mesmo o inimigo fica menor do que ele é. E Deus então é quem é maior do que tudo. Então não preciso exterminá-lo, preciso continuar confiando em Deus. Está entendendo? Então a política, a ação, as relações de extermínio, de destruição do outro, no caso de Jesus, não são necessárias e não tem justificativa jamais. O pior inimigo, segundo o ensinamento do Senhor Jesus, interpretando este mandamento, precisa e deve ser mantido vivo. Se nós acreditamos no Senhor e sabemos que estamos com Ele ao nosso lado e que Ele é o Deus de amor, de justiça e paz, não vai ser extinguindo o inimigo, executando o inimigo, que nós vamos ter algum tipo de vantagem. Pelo contrário, ele precisa ficar de pé e precisa estar bem para visualizar a nossa vitória ao lado da justiça, do bem e da paz. Então esse é o sentido desse mandamento. E a outra coisa interessante para a interpretação desse mandamento é as formas de matar. Sobre isso eu vou conversar com vocês agora, a partir do momento que eu começar aqui a ver as perguntas da nossa live, pois tem uma pergunta que se refere a isso, né? Não há um modo só de matar, não é só o assassinato violento à mão armada que significa matar. Tem muitos outros significados, tá bem? Por falar nisso, então, vamos à nossa enquete, feita essa introdução. Primeira pergunta da nossa enquete. Êxodo 20, os mandamentos possuem um valor universal. Por quê? Primeira alternativa. Porque superam os contextos culturais. Segunda alternativa, porque Deus não considera as diferenças culturais. Então 61% disseram que os mandamentos superam os contextos culturais. Sim, porque como estamos dizendo na introdução, eles se referem à lei moral, ou seja, eles trazem consigo um sentido universal. O não matarás, por exemplo, revela o quê? O valor da vida. O valor da vida. Ok? E o valor da vida em toda parte. Aí alguém pode dizer, mas em determinada religião existe o sacrifício humano. Então agora a gente vai ver se o rito do sacrifício humano frente à ideia do valor da vida, quem prevalece? Qual das ideias prevalece? Isso sem precisar entrar em atrito para extinguir a religião do outro. Não precisa. Precisa chamar a consciência, chamar para o diálogo e ver se pode se chegar a um acordo. Com que argumentos, com qual ideia se defende, então, a realização de sacrifício de seres humanos numa determinada experiência religiosa. Ok? Então, a ideia que nós temos é que, por si, essa ideia não se sustenta. Mas é claro que para isso é preciso estabelecer o diálogo entre aqueles que pertencem às diferentes religiões. Por isso mesmo, todos nós deveríamos e devemos defender esse diálogo entre as religiões. Não é no sentido de igualar, não. É no sentido de entender o que cada um está propondo e, portanto, saber por que se deve seguir esse ou aquele ritual religioso. Na segunda alternativa diz, porque Deus
não considera as diferenças culturais. E 39% marcaram essa. Deus não considera as diferenças culturais, não é verdadeiro. Ele considera, entendemos que ele considera as diferenças culturais. Entendemos, sim. E o apóstolo Paulo deixou isso claro quando o apóstolo Pedro entendeu que para evangelizar as pessoas precisava torná-las primeiro judias para depois torná-las cristãs. O apóstolo Paulo disse que não era assim. E o Espírito do Senhor, num sonho a Pedro, mostrou a ele que não era necessário fazer das pessoas judias para depois transformá-las em cristãos, certo? E, portanto, essa diferença foi respeitada. Porém, os mandamentos pertencem a algo universal. 2. Ao referir-se diversas vezes aos mandamentos, Jesus reconhece 1. A validade dos mandamentos para os seus discípulos. 2. A soberania dos judeus sobre os outros povos. Então, claramente, é a alternativa 1 que é verdadeira, e 94% marcaram essa daí. A ideia da soberania dos judeus sobre os outros povos é muito problemática e precisa ser bem interpretada, porque realmente é um perigo entendermos que uma nação possui superioridade sobre a outra. Porque como é uma nação comum como outra qualquer, nós diríamos na linguagem religiosa pecadora como outra qualquer, submetermos outras nações a esta nação como se ela fosse especial. E de fato nenhuma é especial ao ponto de fazer com que as outras lhe obedeçam ou devam seguir. Então gera um problema muito sério que se reflete diretamente na política, no campo dos interesses. E aí, por exemplo, se há uma guerra entre esse povo e outros povos, ficar do lado desse povo significa aceitar a sua causa, seja ela qual for, imediatamente, sem nenhum juízo, sem julgar o que está acontecendo. Realmente isso é muito problemático, e se a religião se prestar a isso, ela vai destruir a humanidade, vai tirar a paz da humanidade. Então é muito perigoso esse contexto de achar que um determinado povo tem superioridade sobre os demais. Jesus não permite essa visão. Não permite essa visão. O povo que é seu, os seus seguidores, os seus discípulos, eles têm uma missão no mundo. A mesma de Abraão: abençoar todas as nações. E não submeter todas as nações. Portanto, não é um projeto de poder para ser exercido aqui, ainda que seduza muito a ideia de um projeto de poder apoiado na religião. No 3, os 4 primeiros mandamentos referem-se à relação do homem com Deus, e eles requerem 1. Exclusividade, respeito, dedicação e rejeição da idolatria. Ou 2. Ofertas, jejuns e penitências. 100% marcaram a primeira alternativa. E é isso mesmo. Os mandamentos que falam do amor a Deus não significa exatamente dar oferta. Não. Dependência de Deus não significa exatamente fazer jejuns públicos. E seja bem-vinda, irmã Fátima, seja bem-vinda. E rejeição da idolatria. Então, é disso que se trata. É claro que a gente não pode, numa escola bíblica dominical, estudar uma lição como essa apenas como informação. A pergunta é, na sua vida, a exclusividade a Deus, o respeito a Deus, a dedicação a Deus. Como está a dedicação a Deus? Quanto tempo tem dedicado ao Senhor? O respeito a Deus. Como está a reverência ao Senhor nas suas decisões, nos seus atos públicos? O testemunho, portanto. E a exclusividade? Tem alguma coisa concorrendo com Deus? Algo a que você possa estar se dedicando mais do que a Deus? Vou dar um exemplo simples. Às vezes uma brincadeira pode representar algo a que a gente se dedica mais do que a Deus. Quanto tempo nos games, nos jogos? Quanto tempo? Está entendendo? Quanto tempo? Quanto tempo no dominó? Quanto tempo no Pokémon, né? Na caça ao Pokémon? Quanto tempo?
Se isso for mais tempo do que o dedicado a Deus, do que o dedicado à reflexão, às orações e às ações em prol dos que necessitam, então aí o seu Deus está correndo risco quanto a esse item chamado exclusividade, que é ensinado nos mandamentos. Ok? Isso não é um julgamento meu a você. Isso é para sua autoavaliação, porque é assim que funcionam os mandamentos. Não é na mão de um para aplicar sobre o outro. É nas nossas mãos, para que Deus aplique sobre as nossas vidas. Entendeu? Que Deus te abençoe. A pergunta número 4 diz: como os cristãos cumprem o mandamento de guardar o dia do descanso? 88% disse: reservando o domingo para o dia prioritário para adoração. E 12% disseram guardando o 7º dia da semana. De fato, não se trata de guardar o 7º dia da semana. Se trata de escolher um dia para dar prioridade à adoração a Deus. Pode ser o primeiro? Pode. Pode ser o segundo? Pode. Contanto que se tenha noção do significado. Guardar esse momento, reservar esse momento, especialmente para a adoração a Deus, significa fazer pública a sua dependência a Ele. Fazer notória a sua dependência a Ele. A 5ª pergunta diz: honra o teu pai e a tua mãe. O que quer dizer? Uma troca por dias de vida prolongado, porque esse mandamento tem uma promessa nele, para que se prolonguem os teus dias. E a outra alternativa significa amar, respeitar, ser atencioso e cuidadoso com os pais durante toda a vida. Aqui tem uma coisa muito interessante. Às vezes na adolescência alguém pode pensar assim: não vejo a hora de me livrar desse povo. Não vejo a hora sair daqui, não vejo a hora cada um cuidar de si, não suporto mais. Quero te dizer que isso é normal. Isso é normal. Isso acontece porque o nosso Deus nos criou assim. Nos criou para que nós amadureçamos e assumamos a coordenação, a liderança da nossa própria vida, na dependência do Pai do céu. Os pais na terra são uma representação desse Pai do céu para as nossas vidas. Lembre-se, nos seus braços fomos acalentados, cuidados, amamentados no começo. No começo. Ok? Aí você pode dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu não pedi para que fosse assim, fizeram porque quiseram. Tá tudo certo. Fizeram porque quiseram. Porém, se você puder entender o sentido da gratidão, se você puder entender o sentido da generosidade, verá que poderia ter sido diferente. Eles podiam também ter abandonado você. Fizeram porque quiseram. Da mesma forma, não fiz porque não quis. Ok? Nesse caso, é preciso prestar atenção que esse ato não foi obrigatório. A natureza não obrigou. Ainda que, do ponto de vista hormonal, as mulheres e também os homens, de alguma maneira, se preparem para esse momento, a natureza não é suficientemente forte para obrigá-los. Por isso o abandono podia ter acontecido. Não aconteceu. Mas não significa que você tem uma dívida. Não. Não é exatamente uma dívida. Aqui a relação é outra. É de amor. É de respeito. É de atenção. Quando se constrói nessa base, então realmente os dias se prolongam. E não são somente os seus dias, não. Também são os dias dos seus pais. Quanto menos preocupação para eles, mais tempo de vida ao seu lado. Quanto menos desgaste, mais tempo de vida ao seu lado. E quanto mais tempo de convivência juntos, a chance de serem felizes por mais tempo também aumenta. Compreendeu? Esse é o plano do Senhor. E durante toda a vida, prestar atenção para isso, porque vai passando o tempo e os nossos pais vão se tornando mais carentes de nós. Entendeu? Vai se invertendo. Antes nós éramos carentes deles, não desgrudávamos, e depois a coisa vai invertendo. Agora são eles que vão se tornando carentes de nós. E aí, para não agir impiedosamente com os pais, o mandamento diz, né? Honrarás ao teu pai e à tua mãe. E é durante toda a vida. 88% acertaram na mosca, né? E não adianta querer fazer apenas a troca por dias prolongados sobre a terra. A questão número 6, aparece o mandamento não matarás. E pergunta: o que significa não matar? Aí a primeira opção diz: evitar todas as formas de destruição dos seus semelhantes
Ou é proibido assassinar brutalmente? Proibido assassinar brutalmente, com toda certeza é. Mas o maior significado disso é evitar todas as formas possíveis de destruição dos seus semelhantes.